Sequência do Evangelho, capítulo 11, item 5. Dai a César o que é de César. Então, os fariseus, tendo se retirado, decidiram entre si o surpreender em suas palavras. Enviaram-lhe, pois, seus discípulos com os herodianos, dizer-lhe: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus na verdade, sem considerar a quem quer que seja. Porque não considerais a pessoa nos homens. Dizei-nos, pois, vossa opinião sobre isso. É-nos permitido pagar o tributo a César ou de não pagar? Que pergunta, hein? Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhe: Hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a peça de dinheiro que se dá para o tributo. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhe respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E tendo ouvido falar dessa maneira, admiraram sua resposta e deixaram-no, retiraram-se. Está em Mateus 22, 15 e 22 e em São Marcos 12, 13, 17. Olha só, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então as coisas da terra exigem de nós, principalmente imposto, coisas injustas e quantidade ainda mais injusta. Mas por isso nós vamos deixar de pagar e vai estar certo? Não, acabamos de ouvir da voz de Jesus, da boca de Jesus. O que é dos homens, temos que andar certo para que as coisas de Deus também estejam certas. Porque não adianta a gente falar que está agradando a Deus e sendo desonesto nas coisas da terra. Se eles querem ser desonestos conosco, problema deles. Nós é que não podemos ser desonestos com eles. Agora, eu estou falando isso, vocês pensam, ela é certíssima. Nada disso. Tem tanta coisa que a gente deixa sem fazer do jeito que pedem, porque a gente fica muito difícil para a gente tem consciência que está falhando com as coisas da terra, mas examina você também, que você não tem conseguido fazer tudinho certinho. A gente trai numa coisa, em outra, e estamos aí lutando para acertar. Isso que é importante, é conhecer o que é certo, o que é errado e lutar para acertar o mais breve possível. Agora, que dói a gente ter que tirar da boca para poder pagar outras coisas que são injustas? Mas é só assim que vamos sobreviver e a gente vai crescer em moralidade, quer dizer, que nós almas vamos evoluir. É só assim que vamos atingir a perfeição. Vamos pensando. 6. Agora é a explicação. Eu já falei o que me deu na cabeça, agora vamos ler. A questão proposta a Jesus era motivada por essa circunstância de que os judeus, tendo em horror, tendo horror o tributo que lhes era imposto pelos romanos,
Dela fizeram uma questão religiosa. Um partido numeroso se formara para repelir o imposto. O pagamento do tributo era, pois, para eles uma questão irritante e atual, sem a qual a pergunta feita a Jesus: é-nos permitido pagar ou de não pagar o tributo a César? Não teria nenhum sentido. Essa pergunta era uma armadilha, porque, de acordo com a sua resposta, esperavam excitar contra ele, seja a autoridade romana, seja os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, evita a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, em lhes dizendo para restituírem a cada um o que lhe era devido. Para entender um pouco melhor, ver a introdução, artigo Publicanos. Item 7. Este ensinamento, esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de forma restritiva e absoluta. Como todos os ensinos de Jesus, é um princípio geral resumido sob uma forma prática e usual, deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que diz: agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Jesus condena todo prejuízo material e moral levado aos outros. Então, esse dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus não implica somente pagamentos de impostos e outras coisas que cobram da gente. Aqui, Jesus ligou esta pergunta, esta situação, a outra que ele já ensinou antes: não fazer aos outros aquilo que não quer que faça para ti. Esse princípio é isso. Repetindo, esse princípio é uma consequência daquele que diz: agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. Então é muito mais extenso esse dar a César. Ele condena todo prejuízo material e moral levado aos outros, toda violação dos seus interesses. Quando a gente viola os interesses dos outros, a gente está deixando de dar a César o que é dele. Olha onde foi Jesus, hein? Prescreve o respeito dos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus. Se estende ao cumprimento dos deveres contraídos com a família, a sociedade, a autoridade, assim para com todos os indivíduos. Olha como é profundo o ensinamento de Jesus. Então não é só pagar as coisas que a cidade, o prefeito exige, que o governo exige. Não, é tudo que a gente deixou de cumprir para com o próximo, com a família, com toda e qualquer pessoa, com as autoridades e com a sociedade. Viu que não é fácil ganhar o reino do céu? Perceberam o quanto é delicado e profundo o ensinamento de Jesus? Por isso que demoramos tanto a alcançar a perfeição,
porque é muita coisa. Primeiro para compreender e depois para dar conta de fazer. Não é fácil. Por isso que chama perfeição. É muito detalhe. Então vamos ouvir de novo, raciocinar de novo e compreender melhor o que temos compreendido até hoje a esse respeito de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então são nas coisas, atitudes materiais e espirituais que precisamos estar atentos 24 horas, para cada dia dar conta de corrigir um defeito que temos.